Mas eu falo que eu não sou o melhor contador e não tenho a melhor contabilidade. Eu tenho uma boa contabilidade e eu sou um bom contador. Só que eu sou um dos mais conhecidos e o mais conhecido vence melhor. Não é sobre números, é sobre pessoas. Sobre número, a maior parte dos contadores entendem. A maior parte do contador treinou para isso. Mas muitas vezes ele não treinou o quê? Se comunicar, vender, se relacionar, entender de marketing, entender o que seu cliente deseja, o posicionamento, entender sobre vendas, entender sobre crescimento. Isso não é óbvio. A maior parte não é óbvio. 60% dos contadores não faturam 40 mil por mês. E não faturam não é porque não são bons contadores, é porque não sabem vender. Só que o problema é quando você não vende, é assim, você tá lá faturando seus 50 mil reais na sua cidade. E aí você tem um cliente na carteira que é o maior cliente da carteira, que te paga 10 mil reais e ele vai para o seu concorrente. O que acontece quando você perde o cliente? Você se desespera, porque você não tem um processo de venda, você não está vendendo. Porque se perder, concorda comigo, 20% do faturamento é muita coisa. E aí, ao invés de você culpar a sua incompetência em não saber vender, você culpa o concorrente. E aí você joga o jogo de preços, desvalorizando a profissão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, este que vai ser o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí, meu amigo contador, minha amiga contadora. A gente está se esforçando muito para trazer os principais nomes do mercado de contabilidade aqui para conversar com você. E eu costumo falar o seguinte, cada conversa aqui é uma consultoria gratuita. É algo que você normalmente teria que pagar e seria justo pagar para ter acesso a esses conselhos que você vai ter aqui nessa conversa totalmente de graça. A única coisa que eu te peço é para você deixar um like aqui nesse vídeo, pegar lá no final, eu quero que você pegue esse URL, se eu me esquecer, depois eu vou lembrar de novo, mas pega a sua URL, manda aqueles 30 grupos de WhatsApp que eu sei que você tem com outros contadores, compartilhar porque essa conversa vale muito a pena. Se inscreve no canal, assiste os últimos episódios que a gente fez, só gente fera, tenho certeza que pode ajudar muito aí na gestão da tua empresa de contabilidade. Se você não me conhece, sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, a maior assessoria de marketing e vendas para contadores em todo o Brasil. Para vocês terem ideia, são mais de 300 mil reais em negócios gerados só em 2025 até aqui. No ano que vem, meus clientes vão faturar mais de 5 milhões de reais com negócios vindos da internet através da nossa assessoria. Você pode conhecer mais a gente clicando aí no QR Code ou no link da descrição. Johnny, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje, cara. Feliz de ter você aqui contribuindo com a gente. Muita gente legal já veio aqui, mas eu confesso que eu tava com ansiedade diferente, que eu tenho muitas perguntas para te fazer. Boa. Sua história, ela é um pouco diferente, ela não é tão linear, e eu acho que tem muita coisa que a gente pode ensinar aqui pra turma. Vambora, tô animado. Tô animado para ensinar pra turma. Boa. E principalmente pelo impacto que vocês estão fazendo aí no mercado contábil. Eu acho que cada pessoa tem sua relevância, cada influenciador tem sua relevância, cada empresa que tem a sua solução aderente para o mercado tem a sua relevância. E eu falo que o mercado ele não é um pódio com primeiro, segundo, terceiro lugar, ele é um palco. Tem espaço para muita gente brilhar, iluminar outras vidas. E quando tem uma empresa como a Moonflag que está fazendo um excelente trabalho com os contadores, você aumentando a percepção de valor para o contador, você aumenta para toda a classe. Então, eu acredito muito nesse senso de sermos agentes de transformação do mercado. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também. Muito bom. Johnny, se alguém, por acaso, que está me vendo aqui, nossa audiência não te conhece, quem é você? Sou vice-presidente do Serac, hoje eu sou contador e advogado, sou o dono do maior ecossistema de contabilidade do Brasil. Hoje são 10 mil clientes recorrentes, quase 1.000 colaboradores, 8 mil alunos. Tenho grupos de mentoria que totalizam quase 400 empresários. Dentre esses empresários, nós temos contadores, temos advogados, temos vários nichos diferentes, são mais de 30 nichos diferentes ali. E sou um dos contadores mais influentes do país pelos números das redes sociais, né? Então, existem alguns influenciadores, eu estou entre esses alguns influenciadores com mais de 250 mil no Instagram, mais de 200 mil no TikTok, relevância no YouTube, quase top voice já no LinkedIn. Então, a gente caminha muito para usar a estratégia do marketing, principalmente da identidade pessoal como growth para nossa empresa. Entendi. Cara, rapidamente, só pra gente ter pra turma que eventualmente não te conhece ou quem já te conhece situar na conversa, né? Fala pra mim 3 influenciadores bem relevantes do mercado, fora da bolha de contabilidade, que você já atendeu na Serac. Cara, eu fui reconhecido como contador das estrelas, Sim. né? Por conta das estrelas que eu atendo. Mas eu tenho influenciadores como o Thiago Nigro, Primo Rico, Renato Cariani, o Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro, aí tem Larissa Manoela, tem outros grandes influenciadores, mas o G4 Educação também. Então, a gente sabe que todas essas empresas de educação, elas têm
CPFs, founders muito importantes por trás que levam a marca, né? A identidade da marca e conseguem transmitir ali a verdade, as soluções que eles vendem. Isso é muito importante, principalmente quem quer vender serviços, né? Sim. Não, legal. E hoje, sabe o que é legal? A gente já aconteceu isso aqui antes no nosso podcast, né? A gente tem uma plateia, então eu queria pedir salva de palmas pro que a gente vai falar hoje. Agradecer a galera aqui que tá acompanhando o Johnny aqui na visita. Cara, olha só, em poucos minutos a gente já viu o Sabe tamanho... por que a galera acompanha? Porque uma vez eu entendi que a pessoa que anda em banda é importante. Então, Entendi. Eu ainda tô me tornando uma pessoa importante, mas meu bando é forte, entendeu? Entendi. Muito bom. E o Mário tá aqui todo acompanhando a gente. Muito fera, cara. Bom, eu já quis de largada já dar essa introdução pra galera entender o tamanho do potencial que essa conversa tem aqui pela frente. E, Johnny, vamos lá. Quantos anos você tem de mercado de contabilidade? Eu sei que você nasceu dentro do escritório contábil, mas conta pra turma aí, velho. As pessoas falam assim, poxa, a sua empresa tem muitos anos, então você é herdeiro. Eu falo que eu não sou herdeiro. E também não teria problema ser herdeiro. Se o herdeiro fosse o cara que potencializa o negócio e trabalha, tudo certo. Sim. Eu não tenho nada contra herdeiros. Eu só falo que a gente tem que se comportar como sucessores. A empresa contábil, quando surgiu, tinha 3 anos de idade. Então ela é de 89. E eu tô lá desde os 14 anos, trabalhando todos os dias de tarde, né? Dos 14 anos. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar o período integral. E meu pai me levava com 6 anos, antes só nas férias, para entender um pouco do negócio, saía de lá, ganhava um dinheirinho e ficava todo feliz. E o primeiro insight que eu falo é, cara, herdeiro é mimado, sucessor é treinado. Herdeiro você mima, sucessor você treina. Você quer que seu filho assuma o seu negócio contábil, você precisa treinar ele primeiro. E treinar não com as habilidades que você tinha ou que você aprendeu, mas sim com as habilidades do futuro. Então, você precisa entender que hoje a contabilidade não é algo atraente para o jovem. E hoje, Matheus, o que mais me motiva, cara, é trazer o jovem para a contabilidade. Tá. Eu falo que tem muito empresário, às vezes, contábil que se acha muito bom no que faz, só que o filho não aguenta pisar na empresa. Então, meu pai direto ou indiretamente me treinou. Com 14 anos eu trabalhei lá e eu passei por todas as áreas, exceto a área de execução de folha de pagamentos. Fiz primeiro direito, tem OAB, depois contabilidade, tem o CRC, depois... 2 MBAs, uma especialização, mas hoje não é o que me traz prosperidade apenas no meu negócio. Eu tenho formação, ela me dá base. Mas eu falo que eu não sou o melhor contador e não tenho a melhor contabilidade. Eu tenho uma boa contabilidade e eu sou um bom contador. Só que eu sou um dos mais conhecidos e o mais conhecido vence melhor. Então, assim, quando a gente entende que existem habilidades que o contador precisa desenvolver, como posicionamento, como vendas, como comunicação, como marketing, ele precisa entender essas habilidades ou precisa ter pessoas ou empresas como a Moonflag que estejam ajudando ele ali, ele cresce muito mais rápido. Sim. Porque não é só a técnica que vai balizar o crescimento do negócio dele, é a técnica atrelada à identidade de habilidades que ele não tem, que ele precisa desenvolver. Tá, muito bom. Johnny, e assim, pela minha conta rápida, eu também não sou um bom contador, né, e nem contador inclusive, mas pelas minhas contas rápidas aqui, você tem 24 anos mais ou menos de escritório contábil, já frequentando todos os dias, já que você começou aos 14, né? E hoje não, já há algum tempo na cadeira de vice-presidente do Serac. Sim. Minha pergunta para você, nesses mais de 20 anos, né, de mercado contábil em uma posição estratégica, qual é o aprendizado que esse setor te entrega, que se você tivesse em um outro setor, você não teria, mas como vice-presidente do Serac você teve? Esse setor... O maior poder dele é a confiança. Certo. E a confiança, para você gerar, ela gera com tempo. Não dá para você vender contabilidade ou qualquer outro serviço que é um business relacional, não transacional, ou seja, de pessoas, de conexão com pessoas, se você não entende de pessoas, se você não gosta de pessoas, se você não gosta de se relacionar, se você não sai para se relacionar para novos ambientes. Então, o maior insight, Matheus, da minha vida, que é da minha vida, o meu negócio cresceu exponencialmente depois que eu comecei a estar em ambientes certos com pessoas melhores do que eu. Então eu passei por meio da contabilidade, que eu sabia que eu precisava gerar confiança, a me preocupar muito mais com as pessoas e por meio da contabilidade me conectar e admirar as pessoas. Admirar é mirar a distância do latim. Quem admira, mira. Quem se compara, para. Falo que a admiração é muito importante você ter com as pessoas que estão na sua frente. Então eu só entendi isso depois de um tempo. Porque na minha jornada de crescimento eu trabalhei desde os 14, mas quando eu tinha 20 a empresa quase quebrou. E aí teve um movimento, uma separação de sociedade. Meu pai, eu e minha irmã começamos a tocar uma nova empresa e ali a gente demorou 10 anos para deixar a empresa que era negativa no positivo. Uma empresa contábil que faturava em 2016, janeiro de 2016, seus 90, 100 mil reais, com ali 15, 18 funcionários. E era uma empresa saudável, mas não era uma empresa grande ainda. E aí, janeiro de 2016, janeiro de 2019 eu reuni meus principais líderes e falei, olha, a gente bateu R$1 milhão de recorrência por mês, janeiro de 2019. Por quê? Porque em 2016 a gente decidiu entrar nos primeiros ambientes de crescimento. Ou seja, o que a contabilidade me ensinou? Que não é sobre números.
é sobre pessoas. Sobre número, a maior parte dos contadores entendem. A maior parte do contador treinou para isso. Mas muitas vezes ele não treinou o quê? Se comunicar, vender, se relacionar, entender de marketing, entender o que seu cliente deseja, o posicionamento. E aí quando a gente está próximo de pessoas com outras referências, a gente cresce. Atenção, atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar a sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Ô Johnny, uma coisa eu acho que quando eu olho para você hoje e todo o resultado que você tem, como a gente já falou no início, fica muito fácil, parece que é muito óbvio. É muito óbvio, por que tudo deu certo. Só que quando a gente, antes do ato, né, antes dele ser realizado, ele não é nada óbvio. Então, assim, quando eu olho lá pro Flávio Augusto, que é uma pessoa que você tem contato, é muito óbvio porque que ele deu certo, tudo que ele fez de certo. Quando a gente não fez ainda, nada é óbvio. E pra você eu tenho certeza que não foi diferente. Cara, legal, Contadores Estrelas, tudo o que isso trouxe é muito óbvio hoje, mas em algum momento ele não foi óbvio pra você. Inclusive, pode ser que nesse momento onde a empresa estava numa situação de dívida, e aí, depois dessa recuperação, teve um primeiro passo para que a gente estivesse aqui hoje conversando e você ser o cara que você é pro mercado. A gente consegue voltar no tempo e dar um zoom neste momento? Cara, quem que era o Johnny antes de ser o Johnny Contadores Estrelas? E até mesmo quais são as primeiras ações, assim, que te levaram para isso? Sim. Em 2006, quando a empresa quase quebrou, a gente precisava tomar um outro caminho. Então, nada pra gente era óbvio. E o primeiro erro do empresário é o ego. O ego limita muito o empresário, principalmente como ele vai dando certo, ele vai achando que ele, de forma empírica, né? Que ele fazendo aquilo que ele acha que precisa fazer, vai dando certo e ele fala, vou caminhar nesse percurso para fazer aquilo que eu acho que tem que fazer. A gente teve sorte, porque a gente colocou a empresa em 10 anos numa empresa no positivo. Mas quando eu falo em 10 anos, a gente pagou um preço muito caro, que foi o tempo, fazendo aquilo que a gente achava que devia fazer. E fazendo um raio-x lá atrás, a primeira coisa que não é óbvia para a maior parte dos contadores é você entender sobre vendas, entender sobre crescimento. Isso não é óbvio. A maior parte não é óbvio. 60% dos contadores não faturam 40 mil por mês. E não faturam não é porque não são bons contadores, é porque não sabem vender. E qual que é a primeira coisa que acontece quando você não sabe vender? Você prejudica a sua empresa, as pessoas que dependem da sua empresa e o seu próprio mercado. Eu falo, Matheus, que o problema do contador, muitas vezes, para ele se valorizar, primeiro, é ele saber vender. Sabe por quê? Eu sempre dou esse exemplo. Você está numa cidade do interior, aí você está lá faturando seus 50 mil reais. Aí você olha para um outro contador do lado, ele está faturando 40. Aí você olha para o outro, está faturando 30. Você fala, nossa, eu estou muito bem. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Só que aí você vai para São Paulo, você vê uma empresa como o Serac, 285 milhões ano, fala, cara, eu preciso aprender. Só que o problema é quando você não vende, é assim, você tá lá faturando seus 50 mil reais na sua cidade. E aí você tem um cliente na carteira que é o maior cliente da carteira, que te paga 10 mil reais. E ele vai para o seu concorrente. O que acontece quando você perde o cliente? Você se desespera. Porque você não tem um processo de venda, você não está vendendo. Porque se perder, concorda comigo, 20% do faturamento é muita coisa. E aí, ao invés de você culpar a sua incompetência em não saber vender, você culpa o concorrente. E aí você joga o jogo de preços, desvalorizando a profissão. Então, quando você sabe vender, você diminui o seu apego. Quanto menor o nível de apego, maior o nível de coragem. Então, quando você tem processo de vendas vendendo,
Cliente quer sair, você vai lutar por ele. Você vai se importar com ele. Mas se ele quiser ir embora, deixa ele ir. E não prejudica jogando o preço para baixo ou prejudica culpando seu concorrente. Faça sua parte. Por isso que eu falo, quando você coloca qualquer coisa, e eu aprendi isso, eu não pensava assim, na frente de vendas na sua empresa, é o atestado da sua incompetência em não saber vender. Você tem que saber vender. Você tem que aprender a vender. Você tem que colocar dinheiro. Primeiro você vende, depois você arruma a casa. Não dá pra você contratar pessoas melhores, processos melhores, sistemas melhores, soluções como a Moonflag se você não tem dinheiro. Concordo. Então, cara, ô Matheus, cara, preciso vender mais. Qual é o trabalho da Moonflag? É esse? Tá, poxa, tô contigo. Porque eu entendi lá ouvindo o podcast do Johnny que eu preciso aprender a vender. Eu não sei vender, eu vou atrás de quem saiba ou quem tenha ferramentas e estratégias que sabem. Por isso que eu tenho muitos alunos, muitos mentorados que o primeiro passo é vendas. O primeiro passo é montar time de vendas. O primeiro passo é você colocar o dinheiro primeiro. E eu sei que existe uma lógica por trás do caos. Todas as empresas que crescem, elas crescem em meio ao caos. Elas crescem colocando dinheiro. Eu falo que se você não está crescendo, você está morrendo. Sim. E se tu está sob controle, você está indo devagar demais. Quando eu tenho um aluno, um cliente ou até um cara que está assistindo a minha palestra e chega para mim e fala assim, Johnny, meu negócio está 100% controlado, está tudo bem. Das duas, uma, ou a pessoa é mentirosa ou está pobre. Não tem dinheiro suficiente. Por quê? Porque ela não está crescendo. E se ela não está crescendo, não está colocando dinheiro na casa, não dá para ser diferente. Então assim, o mercado contábil é desafiador? É desafiador. Tem problema? Tem problema. Coloca dinheiro, como que eu faço? Matheus, pô, tô colocando muito dinheiro aqui. Como que eu faço para estruturar ao mesmo tempo? Tem estratégias que você consegue estruturar. Mas, obviamente, se você não se incomodar, não for apegado à reclamação, a desafio, você cresce. Não quer dizer que você não vai se importar. Quer dizer que se você tiver qualquer problema, você vai contornar esse problema. Com dinheiro você contorna. Sem dinheiro você se desespera. Tá. Faz sentido. Acho que é uma premissa que precisa ser observada. Pergunta, Johnny. Isso aqui você colocou, eu achei muito legal. Cara, você tá tudo sob controle, você tá devagar demais. Isso aqui eu achei muito bom. Pergunta. Esse movimento do Contador das Estrelas fez você virar um canhão de aquisição pro Serac. Beleza? E tem um pouco do ineditismo nisso, né? Então, pô, o cara que talvez queira fazer isso, ele não vai... ele já não vai ser mais inédito. Já tem o Johnny, né? E aí, nesse caso, você chegou primeiro. Como que veio essa parada? Como que ela se deu pra você? Você provocou isso, eu suponho, dentro da empresa. Como que isso aconteceu? Qual foi a linha de raciocínio que você teve? E quais foram os primeiros movimentos para você alcançar isso? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda, ela vai de encontro com o resultado. Cara, por muitas vezes, o cara que fatura 40, 50 mil, que é o que você falou, sei lá, que tá ganhando 10, 15 mil de salário e tudo mais, e aí nessa cidade do interior, às vezes o custo de vida é mais baixo, esse cara vive relativamente confortável. Então ele pode até aumentar um pouco mais, 50, 100 mil. Como prestador de serviço, normalmente ele vai ter até uma boa margem, ele consegue viver relativamente bem. E aí chega um momento que ele estaciona. E muitas vezes, quando ele vai olhar para isso, já era tarde. Muitas vezes ficou para trás, enfim, assim por diante. E aí entra um pouco de um lado que eu acho que é o interior de cada um, que é um lado um pouco da ambição. Que não pode estar apenas relacionado ao dinheiro. Porque o seu dinheiro, ele sacia. Você passou por isso também. E passa. Né? Então, são duas perguntas. Primeiro, como é que foi esse movimento do Contador das Estrelas? Como eu alimento minha ambição? E como você alimenta a sua ambição. Muito bom. Cara, me perguntaram esses dias. Engraçado que nunca tinham me perguntaram esses dias e eu achei bem bacana essa pergunta da ambição. Mas vamos lá. Posicionamento é um negócio que é muito importante. Tá. Por quê? Quando você se posiciona e se posiciona forte, como um nome forte, como um segmento forte, como uma região forte, algo que a pessoa vai entender de uma forma bem rápida, porque o nosso cérebro ele é feito para fracassar, ele é feito para tomar decisões fáceis, ele quer tomar decisões fáceis porque a gente não quer gastar energia, o ser humano é assim. Então, quando você se posiciona, você finca a sua bandeira, você vira a única decisão do seu cliente, ou a decisão mais rápida para o seu cliente. Cara, maior ecossistema, maior aceleradora de marketing para contadores do país, Moonflag. Cara, é posicionamento, fincou a bandeira, acabou. A pessoa fala, pô, eu não quero estar com o número 2, eu quero estar com o número 1. Então eu entendi que depois que a gente começou a fazer nossos clientes que eram conhecidos no mercado, hoje se você pegar todos os nossos clientes, somar o número de seguidores que eles têm nas redes sociais, são mais de 100 milhões de seguidores. Que não são 100 milhões de seguidores do Johnny, nem do Serac, nem de nenhum influenciador do Serac, mas são dos clientes do Serac. Isso significa que para essas mais de 100 milhões de pessoas, se a gente usar o cliente como prova social, a pessoa para, peraí, você trabalha pro Renato Cariani? Peraí, você trabalha pro Flávio Augusto? Peraí, você trabalha pro João Jota?
você trabalha pro Nigro, você trabalha pro Caio. Cara, essas pessoas vão ter um voto de confiança, um peso a mais, porque a prova social, o efeito associativo, ele é muito forte. Então, eu entendendo isso, eu falo, cara, eu preciso me posicionar. E me posicionando, quando você se posiciona, você registra a marca. Eu me posicionei como contador das estrelas, que não significa que eu trabalhe apenas com estrelas. Significa que eu finquei quem é o contador das estrelas. Quem é a primeira pessoa que você lembra como contador das estrelas? Johnny Martins. E usei isso a meu favor, inclusive para ganhar mais autoridade. E aí é que eu falo, as pessoas olham muitas vezes só para a própria bolha. Tem a ultra bolha, que é a pessoa que só vive no escritório. A pessoa vai da casa pro escritório para casa, escritório, não tem oportunidade de conhecer pessoas novas nem de frequentar ambientes novos. Aí tem a bolha, onde estão todos os influenciadores e todo o mercado contábil, que é o mercado que as pessoas vão tendo percepções, desafios do mercado, conversa com um colega. Aqui é uma bolha, porque a gente é um podcast de contabilidade e eu sou contador. Só que eu entendi, quando eu comecei a estar mais próximo desses caras, eu furei a bolha. E fui conhecido fora da bolha. E sendo conhecido fora da bolha, eu fui reconhecido na bolha. A bolha não te reconhece se você não é conhecido fora dela. E eu fazendo esse movimento de posicionamento, de falar, porque não adianta só você fazer um movimento, né? Todo mundo tem que te tratar assim. Todo o seu anúncio, seus vídeos, você tem que se portar assim. E esse posicionamento virou um posicionamento muito forte. E a gente foi entrando no mercado e foi acessando lugares, ambientes, outros segmentos. Agora mesmo te falei, eu estava numa palestra para uma construtora, para corretores de uma construtora, falando sobre vendas. Um contador falando sobre vendas. Daqui a pouco eu vou para uma palestra de um evento de recuperação tributária, depois uma palestra para o ramo de saúde. Então, assim, eu entendi esse mercado, entendi esse posicionamento, e você também pode se posicionar. Por mais que você fale assim, olha, eu não sou nichado, não tem problema, mas qual que é o seu forte? Qual que é o seu posicionamento? Quem você atende? Qual que é o seu segmento? Porque se você se posicionar em relação a isso, você ganha muito mais mercado. Se você pensar pessoas, o Joel J, ele se posiciona como alta performance. Ele só fala de alta performance? Não. O Caio Carneiro, ele se posiciona como vendas. Ele só fala de vendas? Não, ele fala de liderança, fala de gestão. Tem várias outras coisas. Só que você tem um posicionamento forte, você vira a única decisão do seu cliente, e foi isso que a gente fez para trazer essa relevância como contador das estrelas. E registramos, que é muito importante. Aí, o segundo passo lá que você perguntou sobre a ambição. O melhor jeito para você resetar a sua ambição, que é alimentar a sua ambição, é você estando em ambientes com pessoas melhores do que você. A gente, em 2016, começou a investir no primeiro ambiente, R$50 mil por ano. E a receita voltava, depois de 8 a 10 meses, R$50 mil em receita bruta por mês. Você pode compartilhar qual que era esse era um grupo? Era um posso. Não tem problema? Não tem problema não. Eu investi no ambiente do Paulo Vieira, que é o coach Paulo Vieira. Top. Que inclusive a gente fez trabalhos para ele por muitos anos como consultor tributário. E, cara, o Paulo é incrível, tal, foi muito legal. A gente mudou várias chaves, cara, mudou muito a empresa. E depois a gente foi entrando em vários outros ambientes, G4, Nigro, do Flávio Augusto, do Joel, tal, e foi entrando nos ambientes, pagando mesmo. E a gente percebeu que depois de 8 a 10 meses, por que 8 a 10 meses? 8 a 10 meses era o tempo médio de convivência que a gente tinha com os empresários e que eles fechavam negócios com a gente. A gente trazia aquele valor em receita bruta por mês. Então a gente começou a investir ano após ano muito mais. Até o ano passado a gente investia R$1 milhão em ambiente de crescimento, e esse ano vamos investir R$7 milhões. Então assim, são R$7 milhões para você aprender, para você evoluir, para você trazer novos leads, novas pessoas, e também para você resetar a sua ambição. Porque se tem uma pessoa do meu lado que ela tem o conhecimento que eu não tenho, acessa pessoas que eu não acesso, vive experiências que eu não vivo, ela tá na minha frente, sim ou não? Sim, ela tá na minha frente. Algo ela sabe que eu não sei. Se algo ela sabe eu não sei e eu posso pagar para conviver próximo dela, esse ambiente fica uma máquina do tempo. Eu evoluo em 12 meses o que eu não evoluiria em 12 anos. Então, é muito mais fácil eu pagar e acelerar o meu crescimento do que tentar fazer o que eu fiz em 2006. 2006 a 2016 eu não paguei para ninguém. Eu fiz na raça. Mas qual que é o preço alto que eu paguei? O preço alto de fazer sozinho. Por isso que quando você quer fazer as coisas e você vai sozinho, no começo é barato. Só que você paga um preço tão alto do tempo que no final se torna mais caro. Eu falo sempre assim, eu não quero acelerar em 10 anos, fazendo aquilo que eu acho que tem que fazer. Eu quero estar próximo de quem já sabe. E aí, quando eu tô próximo de quem já sabe, tava com o Flávio Augusto na casa dele lá na Fazenda Boa Vista. Gravei podcast do Conselho com o Flávio Augusto, gravei 2 podcasts com o Joel J, com o Thiago Nigro, e eu frequento os lugares com eles. E todas as vezes que eu tô com esses caras, ou outros empresários que são low profile, mas tem empresas grandes, isso reseta a minha ambição. Sim. Porque eles estão falando de coisas muito maiores que, no momento,
a minha condição não permite, mas a minha visão chega. E a visão é a imagem fotográfica onde você quer chegar. Eu nunca deixei que a minha condição me limitasse. Eu sempre fui baseado na minha visão por meio das decisões que eu tomei. Sim. E eu falo, Matheus, que as pessoas falam, pô, Johnny, você tem sucesso. O sucesso é quando você sobe no palco. O sucesso é quando você conquista um carro legal. O sucesso é quando você faz uma viagem legal. Não, isso não é o sucesso. O dia do sucesso foi o dia que eu decidi lá atrás investir 50 mil reais faturando 90. Aquele é o dia do sucesso. Que é muito mais desafiador do que investir 7 milhões agora. Então, a gente vem fazendo esse movimento e vem tendo essa consciência muito maior agora por conta da ambiência que a gente quer estar e também resetando a ambição com novas pessoas que estão à nossa frente. Sim. Cara, deixa eu pegar essa lacuna aqui para colocar alguns pontos que aí eu penso e talvez alguém que está nos vendo, nos ouvindo pode pensar também. Que aí eu acho que vai um pouco na compreensão da tua cabeça, tentar entrar mais dentro desses seus pensamentos aí e até mesmo fazer um paralelo com os meus. Vou compartilhar um pouquinho do meu ponto de vista até aqui, tá? Eu empreendo vai fazer 5 anos agora, é bem recente essa jornada na minha vida, né? E eu adotei algumas estratégias, digamos assim, que hoje eu sou um cara muito cético. Eu questiono tudo que eu faço. Boa. Tipo assim, eu sou muito cético. Né? É bom, mas ao mesmo tempo às vezes eu fico meio louco, mas é bom. Eu questiono, caramba. E assim, mas uma coisa que eu sempre, por mais cético que eu seja, uma coisa que eu assumo de bate pronto. Todo mundo que tem resultado eu respeito. Pô, o cara tá muito acima de mim, ponto. Cara, não importa se eu estou fazendo isso, não importa. Pra mim, todo mundo que tem resultado, a gente tem que olhar e tentar entender e fazer uma engenharia reversa pra aplicar alguma coisa pra gente, né? E aí, como que eu fui? Eu fui assim, eu abri empresa e mirei todo a minha verba, poder de marketing, tudo que a gente tinha de receita, a gente começou faturando R$2.000, em outubro de 2020 a gente faturava R$2.000 por mês. Pô, legal, sobrou uma graninha, marca na Moonflag, anúncio Moonflag, stand Moonflag, tudo Moonflag, e aí a gente botou todo o canhão de marketing na marca. A gente é 100% bootstrap, ou seja, nunca teve investimento externo e, cara, a gente nunca fez uma distribuição de lucros. Faz 5 anos até aqui, a gente tem salários baixos e a gente investe bastante, por isso que a gente cresce. Que legal. Porque a gente sustenta esse crescimento através de grana mesmo, né? Então, assim, eu sou muito o defensor do longo prazo. Acredito que no longo prazo a gente consegue conquistar muita coisa. Eu tenho 29 anos, comecei a empreender com 24. Novo. Sai muito novo. Acredito que, acredito que daqui mais 5 anos eu vou ter um puta negócio. Hoje eu tenho um negócio super legal, mas assim, ainda acho que ele é pequeno perto do que eu acredito que ele pode ser daqui a 5 anos, se eu manter a constância. Show. Só que assim, tudo marca Moonflag e tal, e seguir essa linha de raciocínio. E sempre tive uma dificuldade, e aí pode ser que você vai me ajudar a quebrar isso aqui, inclusive. Cara, beleza, eu não quero associar muito ao meu perfil, o crescimento da marca, porque eu quero ter a empresa muito dependente. Show. Aí a gente tem um modo agora, Founders-Led Growth, né? Que é tipo assim, cara, tu precisa ter perfil, tu precisa ter uma marca pessoal forte. E eu venho começando um movimento de marca pessoal nos últimos 12 meses. Só que eu esperei a empresa ter um certo corpo para eu ir buscar essa relevância e ainda assim, por mais que seja uma coisa que eu faço, eu não acredito que eu tenha dificuldade de comunicação, mas eu tenho algumas dificuldades de entender, juro pra você, eu tenho algumas dificuldades de enxergar que todo mundo vai conseguir desempenhar isso. Cara, sérias dificuldades, tipo assim, porque a gente tem premissas básicas, e você já deu uma aula que são premissas básicas, pra mim a primeira delas é vendas. Então assim, qual é o momento que eu devo fazer cada coisa? É meio foda essa pergunta. Essa pergunta é ótima. Porque o empreendedor, ele fica, cara, porra, o Johnny é foda pra caramba e eu quero fazer o que o Johnny faz. Essa pergunta é ótima. Cara, mas ao mesmo tempo, porra, será que eu tô no momento de fazer o que o Johnny faz? Essa pergunta é muito boa. É um pouco angustiante, porque a gente como empreendedor, a gente quer acertar muito, né? Não, tem um método na minha cabeça que eu, inclusive, ensino os meus alunos, mas é muito o que a gente tava vendo. Eu conheci a sua operação agora, hoje, da Moonflag, e gostei muito da identidade visual, da galera, do que vocês estão fazendo, dos resultados, você me mostrou todos os dashes ali. E o que eu gostei muito foi que você gera lead, você gera demanda, porque a gente não controla as vendas, a gente controla a geração de demanda. Sim. E por que eu tô falando isso? Porque eu sempre falo para as pessoas do que são meus alunos, os contadores que querem crescer, é o seguinte: se você quer investir em marketing ou um social media para ficar fazendo vídeo de você, mas você não tem time de venda, você está investindo pelo seu ego. Primeira coisa que você tem que ter é vendedor, é vendas. E vendas você controla com geração de demanda. Pode ser que por meio da ferramenta marketing ou da Moonflag vai te gerar demanda para você converter. Mas não dá para você atropelar, por exemplo, você vai num evento, aí você fala, eu vou contratar um social media. Irmão, se você não tem time de vendas, esquece.
Você precisa começar a vender. O primeiro passo é vendas. Não adianta você chamar a atenção, você parecer bom na internet e depois não conseguir se provar bom. Você parecer bom e não conseguir atender, você parecer bom e demorar para atender. Então a primeira coisa é vendas. Você tem time de vendas ou você é o líder, o dono da empresa que vende com tempo de qualidade para fazer isso? Tenho. Legal. Começa a aumentar o time. Contrata um flag. Gera demanda. Começa a vender. Tá bem estruturado? Agora sim. Vai botar cara. Esse é o segundo passo. Entendi. O primeiro passo é time de vendas. Segundo passo, botar a cara. Eu falo que a cara que você não bota é a vida que você não vive. E a gente tá na era dos CEOs, dos founders e influenciadores. As pessoas querem saber quem tá por trás do CNPJ. E eu vejo muito, Matheus, as pessoas no mercado, elas reclamando. Mas fulano de tal não sabe o que eu sei. Fulano de tal não tem o resultado que eu sei. E esse cara tá crescendo muito. E tem muita gente com menos conhecimento do que você ganhando muito mais dinheiro. Então, o que eu falo pra pessoa? Eu falo, cara, o problema não é o barulho dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Tem muita gente em silêncio que não sabe se posicionar. Só que antes dela se posicionar, antes de ela ter um time de marketing, antes de ela ter um social media, antes de ela colocar a cara que é difícil, é desafiador, Sim. mas a gente tem que encarar não como dar trabalho, como é o trabalho. É o trabalho? Tem um passo antes. Qual que é o passo antes? É vender, gerar demanda, colocar os caras que eu até te falei, pô, Matheus, muito legal, você coloca o lead qualificado na frente do cara que mais vende. Sim. Só que no problema do mercado contábil tem duas travas muito grandes no mercado contábil que as pessoas não percebem. Do próprio contador, que ele sabota. Primeira, ele fala assim, quando o cliente senta na minha frente, eu fecho. Cara, Isso é ótimo, mas você não tá fazendo nada mais que sua obrigação. Então, quantas vezes você está sentando na frente do seu cliente? Está gerando demanda mesmo? Porque precisa ter bastante coisa. Você está sentando bastante... você não tem tempo? Então, peraí. Você não está crescendo o suficiente. Tem lead suficiente? Não tem tempo, precisa equilibrar isso. E a segunda coisa é o cliente que eu faço um bom trabalho me indica. E eu falo assim, por uma mente preparada tudo é aula, eu quero que você entenda essa parada. Eu não estou falando que é ruim o cliente te indicar porque você faz um bom trabalho. O que é ruim é você se orgulhar por isso. Por quê? Porque se o seu cliente está tendo tempo para te indicar porque você faz um bom trabalho, ele está te indicando porque você não está fazendo sua parte. Ele está com pena de você, porque antes dele te indicar, você tinha que ter pedido indicação para ele. Se ele está contente com você, pico do vínculo emocional. Se ele está satisfeito com você, é muito mais rápido e melhor você pedir indicação para ele, indicação proativa do que reativa, e você ter esse lead antes do que você esperar ele te indicar para uma outra pessoa. Porque aí você vai crescer, mas vai crescer muito devagar. Quer crescer rápido? Tem que pedir indicação antes. Então essas duas travas de mentalidade de vendas acabam impedindo o contador de crescer. Sim. E aí, obviamente, tem time de vendas, já que tá vendendo legal, tá com uma demanda legal, aí coloca um marketing, começa a potencializar não só a rede pessoal, a rede institucional, faz um trabalho de criação de conteúdo, não só de criação de conteúdo de informação, mas de entretenimento também, porque é uma rede de entretenimento, que foi o que eu fiz. Então assim, e não precisa falar sobre contabilidade, eu não sei se você sabe, eu sou professor e influenciador da B3, da Bolsa de Valores, tem aulas na Bolsa de Valores e assim, todos os meses tem aulas novas lá no app da B3 e eu dou aula na Finclass do Grupo Primo, eu dou aulas fechadas nas plataformas dos meus clientes, do Joel J, por exemplo, e eu não falo de assunto técnico na rede social, porque é uma ferramenta de entretenimento, então ela quer saber quem é o Johnny e muitas vezes ela não se conecta com o Johnny por conta do assunto técnico, mas sim por conta do assunto pessoal. Sim. Total. E assim, esse é uma pauta que daria pra gente conversar com certeza muito mais tempo, eu não quero nem comprometer tua agenda, que você tem as palestras aí, tem mais uma depois saindo daqui, mas eu queria só uma última coisa, cara. Essa eu acho que é bem válida também. Eu vejo, pelas inúmeras conversas que eu tenho com contadores, eu já conversei com mais de 1000 contadores individualmente, do jeito que a gente tá fazendo, e há uma mistura muito grande, cara, entre influência e audiência. Total. E, assim... são coisas muito distintas. E aí tem um cara que ele achou que o jogo é um jogo só de audiência. Só que uma audiência sem intencionalidade não muda o ponteiro da empresa. Não. E às vezes a influência ela não está necessariamente atrelada à audiência. Por exemplo, eu falei que eu te conheci lá atrás, quando eu trabalhava no escritório, no Será Que Rola? E pra mim já era... A gente já tinha ali uma visão, pô, cara, interessante esses caras. Mas por quê? Pela estrutura que você tinha, pela marca. Tinha uma parada de franquia, não tinha? Tinha uma parada de franquia. A gente descontinuou. Eu sei. Galera, isso faz muitos anos. A gente falou em 2018. E eu vi lá o canal e tal, mas assim, a estrutura chamava atenção. Ou seja, cara, isso influencia. Cara, porra, espera aí. Olha esse negócio. Olha os caras. Olha onde eles estão. Olha o prédio que eles estão. Olha o andar inteiro. Pô, olha que coisa linda. Olha a estrutura.
Cara, e mesmo sem audiência naquele momento, já tem poder de influência, porque você tem um negócio, construiu. E isso eu acho que é uma parada que joga muito a favor. Agora, quando você tem isso e junta, aí sim, com marca pessoal, aí você tem um canhão. Sim, total. E a gente, muitas vezes eu vejo o cara que tá botando, vou dar um exemplo, cara, tem cara que ele fala assim, eu vou descontinuar uma ação de vendas porque eu vou montar, sei lá, um podcast. Ou eu vou descontinuar essa parada porque eu vou... E às vezes ele tá matando a vaca para tirar o leite aí no ditado popular, entendeu? Então eu acho que construir um negócio relevante sempre vai ser uma forma de influenciar também. Não sei se tu concorda. Total. Você tendo base e aquilo que você fala, tendo fundamento, é muito melhor. Por quê? Porque hoje, uma coisa que vende mais do que conteúdo é o contexto. Perfeito. As pessoas acreditam muito mais no que você vive do que no que você fala. Sim. Tá, você é empresário grande? Tá, mas você tem escritório? Tá, você fala em prosperidade na contabilidade, mas você é próspero? Tá, você é família, mas você tá com a sua família, você tem tempo com a sua família? Então, aquilo que você fala é importante, mas é muito mais importante como você vive. O dinheiro, ele flui para onde está a atenção das pessoas, mas tem muita gente que tem audiência e não consegue monetizar, não consegue fazer nada, mas não tem influência. E influenciar é transformar positivamente a vida de outras pessoas. E quando que você influencia? Quando você tem resultado. E quando você tem resultado? Quando você mostra que você tem resultado. E não é questão de ostentação, é questão de inspiração. Então, é inspirar, é dizer que é possível. E as pessoas se incomodam com aquelas que elas não conseguem construir. Ou com quem, de alguma forma, ameaça elas. E eu vejo, por exemplo, o mercado contábil, que eu estava até falando para você. Cara, você é um agente de transformação do mercado contábil. A Moonflag é, os influenciadores são. Sim. Então eu vejo como um palco mesmo, eu vejo como, cara, aqui a gente pode se destacar todo mundo. Só que se a gente começar a um falar mal do outro, a um jogar a guerra de preço pro outro, a não fazer a nossa parte vendendo, cara, a gente tá prejudicando o nosso próprio mercado. Sim. Então o que eu vejo assim, os influenciadores, as empresas relevantes, elas têm mais que crescer mesmo. Porque a competição, ela é saudável. A competição é um acordo coletivo que todos estão dispostos a fazer o melhor. Se você estiver indo bem, eu vou melhor. Se você que vender mais, eu vou querer vender mais. Se você subir o seu preço, eu vou subir o meu preço. Hoje, nos meus programas de educação, eles são os mais caros do mercado contábil. Não tem nenhum programa de educação que atinge. Sim. Sabe por quê? Justamente porque eu furei a bolha. Porque no meu programa não é só pro contador. O contador faz negócios no meu programa, mas aprende, se posiciona, vende. E por que isso? Porque eu me posicionei. E não é porque é o Johnny, não é porque é o Serac, todo mundo pode se posicionar. Todo mundo. Você, quantos empresários que poderiam ter acesso ao seu conhecimento e que você construiu, tem 29 anos, mas cara, quanto tempo você já tem esse conhecimento há muitos anos? E quanto ele pagaria? Pagaria caro para estar perto de você. Só que isso é questão de posicionamento e é questão também de humildade. Deixa eu ouvir, como você mesmo falou, trouxe humildade. Deixa eu ouvir o que essa pessoa tá falando. Porque ela tem resultado. Se ela tem resultado, eu posso aprender com ela. Porque se eu fecho o raciocínio, eu não tô querendo aprender com ela. Eu tô prejudicando ela e tô prejudicando principalmente o meu mercado. Sim. Então é assim que eu penso. Eu penso que a gente tem que estar num ambiente competitivo, de competição e colaboração. Muito bom. Cara, muito obrigado. Irmão, tamo junto. Muito bom. Chama, tem que trazer, coisas boas. Chama dinheiro, chama negócio, chama um flag, chama leads, chama coisas boas. E eu quero agradecer, irmão, por ter estado no seu podcast. Parabéns pela empresa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Conta com a gente. Tenho certeza que o seu marco da Common Flag hoje é um marco muito importante, mas vai ser só um pequeno passo na sua história daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Parabéns pelo trabalho. Conta comigo, com a minha equipe e vamos junto. Muito bom. Já entendeu tudo, né? Pega esse podcast aqui, manda pro teu sócio. Cara, isso aqui você tem que sentar, discutir na sala de reunião, tomar decisões que vão influenciar o negócio daqui pra frente, ok? Johnny, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Galera, tchau, tchau. A gente se vê aí no próximo. Um ponto importante. Redes sociais do Johnny aqui na descrição, caso você não siga. Lá você consegue entender como que é a ambiência do Johnny e o que ele promove aí pro mercado contábil, conhecer melhor esses programas. Muito obrigado. Salva de palmas pra o Johnny e plateia. Valeu, galera. Até a próxima. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflag Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.